Pronto, irmão Marcelo, né? Nós falamos, irmão, sobre Jesus veio para os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber os que creem no seu nome, né? Isso aí é João capítulo 1, versículo 11 e 12, tá? No entanto, meu querido irmão, exegeticamente falando, Jesus, Yeshua, veio para os seus. Quem eram os seus? Os judeus, né? Jesus nasce ali da tribo de Judá, né? Ali foi a tribo a qual Jesus veio, né? Mesmo ele sendo pastor e bispo de nossas almas, sumo sacerdote por excelência, ou seja, mesmo ele não pertencendo à tribo de Levi, ele que era a tribo do sacerdócio, mas Jesus era pastor e bispo de nossas almas, sumo sacerdote por excelência. Ele, Jesus, o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Ele veio da tribo de Judá, né? Da tribo real, da tribo dos reis. Né? Mas, no entanto, Jesus tanto é rei dos reis e senhores e senhores, em Apocalipse capítulo 19, tanto quanto ele é pastor e bispo de nossas almas, sumo sacerdote por excelência, né? Pertencente aí à tribo de Levi, aí era o sacerdócio, né? Ele é o sacerdote dos sacerdotes, né? Então foi esse aí, ele veio para crescer e os seus não receberam. Não receberam ele nem como sacerdote, nem como pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, porque elas são as minhas ovelhas. Meu pai, que é mais Deus, é maior do que todos. E ninguém as arrebatará das minhas mãos, nem das mãos do meu pai. Né? Ou seja, os judeus, ou seja, eles, né? Eles rejeitaram Jesus. Ou seja, quando diz os judeus, né? Obviamente não é generalizando, irmão, não foram todos. Né? O versículo diz que ele veio para aqueles seus, os judeus, e os judeus não receberam. Ou seja, quase todos os judeus, a maior parte dos judeus não receberam Jesus. Só uma minoria. Mas a todos quantos, dentre aqueles judeus, tanto também fora os judeus, né? Já existia ali salvação até para os gentios ali naqueles dias, né? Mas a todos quantos receberam, independentemente de ser judeu ou não, né? Mas que foi a minoria dos judeus que aceitaram a Cristo Jesus, o Messias, né? Da promessa de Isaías, né? A todos quantos receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados, né? Filhos de Deus, ao saber, os que creem no seu nome, os que creem no nome unigênito, Filho de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele quer, todo aquele que nele crê, tanto judeus como gentios, né? E obviamente que nos primórdios, nos primeiros dias da igreja, a igreja do Mashiach, do Messias, ou do Yeshua, de Cristo Jesus, ela era constituída em quase sua totalidade de judeus. Mas este evangelho ele foi anunciado, né, em testemunho de todos os povos, tribos, línguas e nações da terra, como até hoje continua sendo, e que se perdurar durante o período tribulacional e muito mais intensamente, intensivamente, lá no milênio, né? Esse evangelho do reino foi pregado em todos os povos, tribos, línguas e nações, então sobre a repentina destruição, né? Aí fica ali para o milênio, isso é Mateus 24, 14. Então, meu querido irmãos, fazendo aqui essa exegese, né? Aí a gente vê que a maioria dos judeus rejeitaram Jesus. Ele veio aparecer e os seus não receberam. A Bíblia que diz isso, né? Quase todos não receberam. Foi uma minoria. Mas dentro dessa minoria, nos primórdios da igreja, a igreja era em quase sua totalidade constituída por judeus e não por gentios. Só que, trazendo para os dias atuais, a igreja cristã, ela é, na sua maior parte, constituída por quê? Por judeus? Não, negativo. Hoje, para os dias atuais, é constituída, na sua maioria, por gentios. Certo? Concordantemente comigo, irmão? Então, veja só. É por isso que a palavra do Senhor nos diz que os últimos serão os primeiros. Né? Isso é uma passagem bíblica, uma profecia bíblica, né? Que, de forma direta, vendo o seu contexto, né? Como os evangelhos de Mateus e de Lucas, nós podemos ver, irmão, a que se refere esses valores de ordem do reino de Deus, e que de uma forma universal, que abrange todo mundo. Né? Por quê? Porque a palavra de Deus está sendo pregada ao mundo inteiro. E que Deus amou este mundo inteiro de tal forma que deu seu Filho unigênito para a salvação dos povos. Né? Voltando ali para Gênesis, capítulo 12, ali pelo versículo 2, 3, 4, diante, a gente vê que Deus chama Abraão do meio de um povo idólatra, de um povo feticista, né? E Deus faz essa promessa dizendo que haveria de abençoar em seus lombos todas as tribos, povos, línguas e nações da terra. E que Deus haveria de fazer dele um grande povo, uma grande nação. Né? Aí chegamos lá em Zacarias, nós vemos a promessa de Deus sendo ali feita aos filhos de Israel, né? Ali naquela figueira. Né? E que nós somos, os gentios são os jambuzeiros, que foram, obviamente, enxertados, né? Naquela figueira, que é Israel. Né? Só que Israel, nos dias de Jesus, eles não quiseram, irmão, eles rejeitaram a Jesus, eles, como primeiros, como primícias, eles estão se tornando últimos. Por quê? É profético, porque é um plano de Deus para a salvação tanto de israelitas como também de gentios. Né? Deus quer salvar o mundo inteiro. Deus quer salvar todos os povos, tribos, línguas e nações da terra. Né?
A palavra de Deus diz que Jesus veio, né, no versículo 3, versículo 17 ali, de João, ele veio para salvar o mundo e não para condenar o mundo. Filho de Deus, ele veio em forma de homem para salvar a humanidade e não para condená-la. Não para condená-la. Mas quando tu chega lá no versículo 36, já no finalzinho do capítulo, você vê lá, né, diz que todo aquele que confessa Cristo Jesus é salvo. Porém, aquele que o negar já está condenado. Né? E a ira de Deus, o Apocalipse, as 7 pragas, a abertura dos 7 selos, mais 7 pragas do toque das trombetas de cada anjo, né? E mais as 7 taças da ira de Deus. Ali nós juntamos 21 juízos de Deus sobre a humanidade. Né? A ira de Deus sobre ele permanece. Isso para aqueles que aqui ficarem. Né? E esses que hoje não estão participando do período tribulacional, a ira de Deus também permanecerá. Eles serão julgados, sentenciados e lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte lá de Apocalipse, capítulo 15, capítulo 20. Né? Então, meu amado irmão Marcelo, por isso que os últimos, os gentios, né, hoje, para essa breve profecia, para esse parênteses que se abre entre a 69ª semana para a 70ª semana do profeta Daniel, abre-se aqui esse parênteses, e aí onde entram os gentios. A igreja de Yeshua, que hoje é formada muito mais por gentios do que por judeus. Né? Repetindo, ele veio para que os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, eu já expliquei isso aqui, né, no início dessa gravação, Deus deles o direito de serem chamados filhos de Deus, aos sabeus que creem no seu nome, independentemente de língua, tribos, povos e etnias da terra, de povos da terra. Né? Deus deu o direito de serem chamados filhos de Deus, para a glória de Deus. Então, meu irmão, nós vemos que no reino de Deus, né, o que conta, irmão Marcelo, é a humildade, né, e não a arrogância e o orgulho dos israelitas, né, porque por serem judeus eles já se achavam salvos. Paulo fala isso lá aos Romanos, de forma clara. Capítulo 9, 10 e 11. Capítulo 9, o passado de Israel. Capítulo 10, o presente de Israel, o presente momento que estão vivendo. E o capítulo 11, o futuro da nação, do povo de Israel. Né? Que está profetizado ali para aqueles dias, o futuro, o período tribulacional e também do reino milenar de Cristo Jesus. Então o que conta, meu irmão, no reino de Deus é a humildade e não a arrogância. Né? A dependência da graça divina de Deus é o que vai contar. É muito mais importante para Deus, né, aquele que se arrepende, que se humilha, do que aquele que acha que está salvo, se julga estar salvo, se julga ser crente, se julga, né, que vive uma aparência e não a realidade da vontade de Deus na sua vida. E isso era referindo-se ali nos dias apocalípticos, no capítulo 3, ali logo no início do versículo 6, né, dá-se ali a igreja de Sardes, ou Saride, né, que é o remanescente fiel, os que escaparam, no caso, né, de uma igreja grande, muitos membros, mas na verdade era uma pequena minoria dos que realmente estavam salvos. Né? Olhando hoje, trazendo para a igreja dos dias atuais, dá-se a mesma coisa. A mesma coisa acontece. A história se repete ao longo dos tempos. Né? É tanto que Jesus Cristo diz, tem nome de que vives, né? Que é Zaó, né? ou Zair, que é vida ou viver. Né? É a vida de Cristo, a qual nós devemos viver em Cristo e não vivermos no mundo. Né? Isso é dos termos gregos que dá sentido à vida cristã existente na igreja ali de Sardes. Então, era uma igreja que vivia de aparência. Para o mundo, ela era esplendorosa, era uma igreja considerada salva aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus, né, era uma minoria, porque tem aí em Sardes uma pequena parcela, né, poucos que não se contaminaram. Né, foram poucos, pouquíssimos mesmo, muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Os últimos serão os primeiros. Né? Então, é o que acontece hoje. Entre a 69ª semana para a 70ª semana. Abre-se esse parênteses, e aí onde entrou a igreja, a igreja de Cristo, entrou a igreja, né? A igreja de Yeshua, né? E, na verdade, nós, os gentios, a igreja de Jesus hoje é constituída na maior parte por gentios e não por judeus, né? Porque ele veio para cá e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu deles o filho de ser, deu deles o direito de ser feitos de Deus, saber os que creem no seu nome. Estou aqui repetindo aqui essa frase, né, para refrescar a nossa memória e saber que o que conta para o reino de Deus é a humildade e a dependência da graça divina de Deus. Isso é o que é mais importante. Né? É o mérito que Deus nos dá. Né? Não, o status, a posição terrena, não é isso. Né? Não é a aparência. Né? Porque essa frase, ela, de forma exemplificada, a gente vê na parábola dos trabalhadores, na vinha, ali, quando ensina que Deus age, né, de forma soberana, através de sua graça salvadora, Deus sai recompensando, né, de acordo com a sua vontade. Deus é de acordo com a vontade de Deus. Não é de acordo com a vontade comumente
dos homens, mas é de acordo com a vontade de Deus. Não é com base também, não é com base nos nossos esforços próprios, né? Ou no tempo presente, ou porque sou crente há tantos anos, tantos tempos. Não é nada disso, né? Nós vemos também que essa expressão ela aparece em Mateus capítulo 19, versículo 30, né? A gente vê lá Deus falando sobre o reino dele, né? Contrastando com aqueles que deixam tudo por ele, como se faz referência ao jovem rico. Jesus Cristo vai e fala para ele, então volta, vende tudo os que tens, distribui com os pobres e depois segue-nos, né? Diz que ele saiu dali pesaroso. Olha que ele guardava os mandamentos. Olha que ele guardava, ele dizia, ele se considerava, né? Pensando ele que Deus, Jesus, conhecia o intento do coração dele. Essa frase também aparece em Mateus capítulo 20, versículo 16, de forma repetida, né? E conclui a parábola dos trabalhadores da vinha, que recebe o mesmo salário, independentemente do tempo de serviço deles. Vai receber o mesmo salário. Lucas 3, versículo 30, né? Parece nesse contexto do reino de Deus, reforçando uma ideia, né, de ordem terrena, mas é invertida lá na eternidade. Ela é invertida, né? Porque Deus, ele prova os nossos corações. Ele conhece cada um dos nossos pensamentos. E essa inversão de valores, meu irmão, a gente vive num mundo, né, onde o poder, a riqueza, o prestígio, né, são valorizados. As pessoas olham para o irmão Marcelo, para o irmão Rubens e nos julgam pelo que nós temos, né? Só que, enquanto isso, no reino de Deus, meu irmão, é a humildade, a misericórdia, a dependência total da graça divina de Deus. É ela que nos exalta, né? Aqui nós somos perseguidos, odiados, nós somos rejeitados, maltratados, né, caluniados, né? Mas na glória nós seremos exaltados, porque os humilhados serão exaltados. Está no sermão de Cristo Jesus, lá, capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus. Mas Deus, irmão, na sua soberania, né, ali voltando para a parábola dos trabalhadores da vinha, Deus nos mostra, né, que age por meio da sua vontade soberana. Né? A vontade de Deus ela é soberana, a vontade de Deus ela é inabalável, a vontade de Deus é incorruptível, a vontade de Deus é inegável, a vontade de Deus ela também é irresistível. Ela se torna irresistível, né? Tanto no coração daquele que crê, como também no coração daquele que não crê. Embora o que não crê resista a esta vontade, mas querendo ou não, ele está enquadrado dentro da vontade soberana de Deus, né? E esse aí, ele se predestina para a sua própria destruição. Não é Deus que destrói o homem, mas o homem ele mesmo por si só se destrói. Por si só ele se elimina do reino de Deus. Por si só ele perde a salvação. Foi o que aconteceu ali no dia de Jesus, quando pegaram Jesus e o levaram para a cruz. Para a cruz com esse Cristo. Nós não queremos, né? Nós não queremos ele como nosso rei. Nós não queremos ele como nosso salvador. Nós não queremos ele como nosso pastor e de nossas almas. Sumo sacerdote por excelência. Nós não queremos. Uma cruz para esse Cristo e solta Barrabás, o malfeitor. Sabemos que era profecia. Olha aí como está a vontade de Deus também. Até na arrogância e na rejeição do povo de Israel para com o seu Salvador, para o seu Macheco, para o seu Messias, da promessa de Isaías. Né? Para Yeshua. Né? Desprezaram. Ele veio para aqueles seus e os seus não receberam. Né? Então, meu querido irmão, é assim, né, que Deus concede a sua graça em recompensa conforme a sua liberalidade, conforme nós vamos nos liberando, vamos deixando Deus entrar, habitar em nosso ser, em nosso coração, e que a expressão do seu Espírito habitando em nós, é assim que Deus vai sendo, meu irmão, manifestado em testemunho de todos os povos, tribos, línguas e nações da terra, porque isso reflete dentro da verdadeira igreja. E nós somos a verdadeira igreja. E Deus não habita em templos feitos, construídos por mãos de homem. Obviamente que não, ele habita em nós. Mas nós estamos lá dentro de um templo feito por mãos de homens. Né? Lá a presença de Deus também está, porque nós estamos lá. Né? E não de acordo, irmão, com as expectativas humanas, né, é que há essa liberdade de Deus, onde os últimos serão os primeiros. Nós que éramos últimos, irmão, agora somos os primeiros que estamos vivendo aqui como igreja de Jesus, de Yeshua, né, do Messias. Também tem um problema muito sério, né? Porque existe muita gente orgulhosa, presunçosa. Os judeus naquele dia foram orgulhosos, foram presunçosos com Jesus. O sacerdócio levítico também, principalmente, invejaram Jesus. Né? E sabemos que essa frase, né, é um desafio para nós, meu irmão. Vencer o nosso próprio orgulho, vencer as nossas próprias presunções, nossas próprias vontades, viu, irmão Marcelo? Nossas próprias presunções, nossas próprias vontades. Temos que pregar a palavra de Deus como ela é, como ela está, sem presunção, sem vaidade, sem orgulho, né? Sabe? Nós podemos também ver em muitas pessoas autossuficientes, pessoas que se acham autossuficientes, né? Era como ali os primeiros, né, os israelitas, né, em que eles foram rebaixados. Deus humilhou Israel. Israel está humilhado quanto em questão à igreja de Jesus. E Deus exaltou quem? Todos aqueles que se humilharam, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, né? Aqueles que deixaram o mundo, a vaidade, o orgulho de lado, a presunção de lado, e que aceitaram e confessaram a Jesus como muito suficiente salvador das suas vidas. E aí onde hoje a igreja, irmão Marcelo, quase em sua totalidade, está constituída por gentios e não por judeus. É só uma minoria hoje de judeus. Porque os últimos serão os primeiros, né? Que de fato reconhecem a necessidade e a dependência da graça soberana e salvadora de Deus em suas vidas, para a glória de Yeshua, para a glória de Deus, para a glória de Elohim, né? De Elohim,
para a glória de Elohim. Que Deus seja glorificado, meu irmão, exaltado, engrandecido, enaltecido na vida da igreja. Né? Não se turbe os nossos corações, essa é a promessa de Jesus para nós, a igreja. Não se turbe os nossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, se essas moradas não existissem, eu vos teria dito, irei e vos prepararei lugar. E se eu for e vos prepararei lugar, virei outra vez e vos levarei para junto de mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. A igreja há de ser arrebatada, num abrir e fechar de olhos, como diz o apóstolo Paulo lá na primeira epístola dele aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 e 51. E eis, irmão, que eu vos digo o mistério, no abrir e fechar de olhos, no toque da trombeta de Deus, né? Diz que nem todos nós morreremos, mas transformados seremos, no abrir e fechar de olhos, né? Ao toque da trombeta de Deus, né? Diz que os mortos ressuscitaram primeiro, e depois nós, os vivos, subiremos juntamente com ele para nos encontrar com ele nas nuvens dos ares. Né? Na casa de meu pai muitas morrem, nós iremos para a casa do Pai. Né? Seremos arrebatados, a igreja não passará pelo período de tribulação, não, porque guardaste, né, a palavra da minha paciência, da minha sã doutrina, também livrarei da grande tribulação, ou da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. A igreja subirá para a glória, passará 7 anos lá, arrebatada, estaremos lá no gozo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre eternamente estaremos com ele. E quando dar-se-á aqui a grande tribulação, quando passar o período da grande tribulação, né, aí nós voltaremos para cá, para reinar com ele no milênio, e juntamente com aqueles 144 mil de Apocalipse 7, de Apocalipse 14, e prefigurado daquela mulher de Apocalipse 12, estaremos reinando com Cristo para sempre eternamente, e passaremos esse milênio, e quando nós terminarmos esse milênio, entraremos na eternidade, que é onde eu estiver, esteja nós também. A igreja estará para sempre com o Senhor Jesus, irmão, meu querido, amado irmãos. A graça e a paz, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos. A paz do Senhor.